Olá, aqui é o Ronaldo Fernandes. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal Waytrack. Hoje nós vamos falar de um tema que ficou aí no nosso noticiário, foi chamada dos sites de notícias, dos telejornais durante as últimas semanas. Nós vamos falar hoje do bloqueio que houve no canal de Suez. Mas antes de falar do efeito dominó que a paralisação do canal de Suez pode trazer para todo mundo e também para o Brasil, eu queria mostrar para vocês onde fica efetivamente o canal de Suez. Né? Então, vou colocar aqui na tela uma imagem do site. Eu vou escrever, vou colocar o nome do site aí para vocês anotarem. É o site marinetraffic.com. Então, para mostrar para vocês o que é esse site, né? Esse site é um site que sempre me ajudou muito quando eu cuido de algum embarque efetivo de qualquer parte do mundo. Então a gente consegue determinar e verificar em tempo real nesse site onde o nosso navio está. E nesse caso aqui, todos esses pontos azuis, vermelhos, verdes, rosa, então todos esses pontos são navios. Você passando o mouse em cima deles, vocês podem verificar que navio é e onde ele está, para onde vai e para onde, de onde ele saiu. Então, o canal de Suez ele foi construído como um atalho para que os navios que saem aqui da Ásia não tenham que fazer essa volta na África para chegar até a Europa. Então, o canal de Suez ele está aqui próximo ao Egito, né? Ele passa pelo Egito e liga a Ásia efetivamente à Europa. E o local onde o navio ficou preso, né, é em algum lugar entre esse ponto e esse. Eu digo para vocês que esse site me ajudou muito em verificar rotas de navio, porque quando você clica nos navios, né, ele tem aqui as informações. Então, verificando esse navio aqui da CMA-CGM, a gente pode ver que esse navio tem um porto de saída, Mundra, na Índia, e ele tem um porto de chegada, que é Damietta, no Egito. A gente pode verificar outros navios, por exemplo, a PL México, ele sai de Colombo e chega no Egito também. Então, todos os navios que estão aqui, eles têm uma rota e você pode verificar quando ele saiu do porto de origem e quando ele chega no porto de destino, ok? Então, isso daí é uma dica para vocês. Esse site que é muito importante para o nosso dia a dia no comércio exterior. Eu vou mostrar para vocês, vocês com certeza já viram essa foto na internet ou nos telejornais. Esse daqui é o navio Ever Given, que ficou preso lá no canal de Suez. E agora vamos falar um pouco do efeito dominó que essa paralisação do canal de Suez pode trazer não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, o que vai acontecer? A saturação em portos europeus ela pode causar rupturas em cadeias de suprimento. A reabertura do canal de Suez ao tráfego de navios após 6 dias de paralisação deve provocar um efeito dominó com impactos nas cadeias globais de suprimento. E o efeito
na produção da indústria global pode ser muito sentida. O navio Ever Given foi desencalhado na segunda-feira, dia 29 de março, reabrindo uma das principais rotas de comércio internacional. Mas ainda a expectativa é que o fluxo das cargas leve algum tempo para retornar à normalidade. O encalhe ocorreu na terça-feira, no dia 23 de março, com 400 metros de comprimento, 200 metros a mais que a largura do canal de Suez. A embarcação ficou presa na diagonal, como nós vimos na foto, em um dos pontos do canal que não tem via auxiliar, interrompendo a rota que liga a Ásia e a Europa e provocando uma enorme fila de navios nas duas pontas do canal. Segundo o que se sabe até agora, o navio ficou encalhado depois de que uma tempestade de areia o atingiu. Então você imagina, aquele paredão de 400 metros foi atingido por uma tempestade de areia e aí ele saiu do trajeto e bateu na margem e ficou encalhado. Apesar de estarmos falando de uma região geográfica longe do Brasil, que não é parte das nossas principais rotas comerciais, nós devemos esperar impactos indiretos para o nosso país, já que o Canal de Suez é rota de mercadorias que são matérias-primas para os mais diversos insumos, combustíveis e outros derivados de petróleo. Então, uma hora o reflexo vai ser sentido por aqui. Além disso, a interrupção do fluxo sobrecarregou portos europeus e asiáticos, que esperavam os navios que passam pela região para escoar as suas cargas, com efeitos já sentidos em estradas de acesso e até em indústrias que dependem da rota. Além de atraso em toda a cadeia logística, como um efeito dominó, a gente já nota a indisponibilidade de containers no mercado, o que já foi visto durante a pandemia. Aumento do custo das mercadorias e variação nos preços do frete marítimo. A interrupção do Canal de Suez ampliou os efeitos da pandemia no transporte marítimo global, no momento em que a crise global até dava sinais de melhora para a logística marítima. Desde o segundo semestre de 2020, o setor tenta resolver problemas gerados pela ruptura dos fluxos de comércio no início da pandemia. Com economia fechada e rotas marítimas suspensas no primeiro semestre, containers e navios ficaram espalhados pelo mundo. O rearranjo foi prejudicado pelo crescimento do comércio de mercadorias e pela elevada demanda por produtos farmacêuticos a partir do segundo semestre. Como efeito disso tudo, os fretes dispararam e os containers simplesmente desapareceram. O custo do transporte entre China e o Porto de Santos, por exemplo, chegou a bater $9.000 em janeiro, quase 5 vezes a média dos últimos anos, acrescentando um fator adicional de preocupações para a indústria brasileira. O valor vinha caindo desde então, mas deu um repique após o encalhe do Ever Given, como reflexo dos efeitos do engarrafamento na disponibilidade de navios e containers. Na última semana de março, o frete entre Xangai e a Europa ficou 2,1% mais caro, na primeira alta desde o final de fevereiro. Eu realmente acredito que ainda não temos impacto da crise que se formou com a parada do Canal de Suez sobre as empresas brasileiras que dependem do comércio marítimo de carga. Mas podemos esperar atrasos em entregas e prejuízos financeiros decorrente dessa paralisação. E, num primeiro momento, elevação dos preços do petróleo e dos fretes. Esperamos que os impactos sejam apenas pontuais e que, quando o fluxo for regularizado, tudo será reajustado. Para o Brasil, devem ocorrer apenas atrasos nos recebimentos das mercadorias. Um setor que com certeza terá um grande impacto
é o mercado de seguro global, já que os proprietários das cargas e seus clientes devem acionar seguros por lucros cessantes ou prejuízo à produção provocado pelo atraso ou cancelamento das entregas. As seguradoras, por sua vez, poderão acionar os responsáveis pelo encalhe do navio. Esses responsáveis ainda serão apontados por investigações da autoridade marítima local e serão chamados a cobrir os prejuízos. Podemos esperar uma série de litígios ao redor do mundo, em jurisdições diversas, que vão desencadear um pleito enorme frente ao mercado de seguro. E no fim, os prejudicados e seguradores vão buscar remediar seus prejuízos contra o causador do dano. Bem, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos neste incidente sem precedentes na logística marítima global. Espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre Canal de Suez, os impactos dessa paralisação, não só para o Brasil quanto para o mundo, eu te convido a deixar a sua dúvida aqui no comentário, que com certeza eu retorno com as informações solicitadas. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!